agentes de inteligência artificial, o que fazem, onde moram, onde dormem, quem cria. Nesse vídeo eu vou te ensinar os fundamentos de qualquer agente de inteligência artificial. É para você que quer aprender a construir ou para você que quer ter um cara como esse trabalhando aí nos famosos 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa coisa toda aí que já está cansado de escutar, mas é verdade. Então eu vou te explicar nesse vídeo os fundamentos de qualquer agente de inteligência artificial e eu vou te mostrar mais do que o fundamento. Ah, Beto, é só teoria? Não. Eu vou te mostrar na prática um agente em funcionamento, certo? Agente aqui mata a cobra e mostra o pau. Então eu vou te mostrar exatamente aqui um agente desse funcionando aqui para um cliente nosso, tá? E é isso aí, vamos embora para cima. Primeiro, vou mostrar para vocês aqui o que vocês já estão aí cansados de ver, né? Isso aqui são exemplos de fluxos, né? Isso aqui é do nosso amado N8N, né? Então, isso aqui, por exemplo, opa, é um fluxo aqui, exemplo, né? De N8N, no qual você tem aí um agente, né? Olha só, esse queridão agente, né? E esse cara, ele dentro, você pode utilizar o N8N, outra ferramenta para criar ele, tá? Você pode usar o Make, é um pouco mais cara, a galera tá bem em desuso, na verdade, por conta de custo, né? Mas o N8N você pode hospedar no seu servidor e pode rodar com ele aí gratuito, né? Você só paga o servidor ou você pode ter ele em cloud também, aí você vai ter um custo um pouco maior. Enfim, então isso aqui eu não quero me demorar muito aqui, não. Eu só queria que você olhasse geralmente como que funciona o fluxo de um agente, né? Então você existem ali, né, um fluxo de uma automação. Aqui você tem um gatilho e depois desse gatilho, que é quando um cliente manda mensagem para você, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Aconteceu uma coisa no seu site, o cliente respondeu um formulário, enfim, e depois esse carinha aí, o AI Agent, ele vai aí, tem um modelo de linguagem, que é como ele vai responder, né? Pode ser o Gemini, o 4 Mini, 4.1 Mini, enfim, tanto faz. Você tem uma memória, que é o banco de dados, né, onde é que você vai hospedar isso, e você tem as tools, né, que são as ferramentas que esse agente vai ter. É basicamente o arsenal de guerra dele. Ele vai conversar com o seu cliente, ele vai ter que fazer outras coisas também. Então, olha só, isso aí vocês já estão cansados de ver, né? São fluxos aí que aparece anúncio, que aparece aí aprenda a criar agentes, aprenda, veja, enfim, ninguém quer saber, na verdade, de fluxo. A galera quer ver resultado mesmo. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa entender hoje os fundamentos, né, dos agentes de inteligência artificial. Então, Beto, quais são os nossos fundamentos desses caras, né, dos agentes de IA? Basicamente, gente, pessoal, às vezes confunde os agentes com assistentes, né? Então, existe uma diferença muito grande. Quando eu comecei a utilizar aí o GPT, né, ali em final de 22, eu usava, né, o GPT ali tudo. E quando lançou o Plus, né, eu comecei logo de cara a utilizar aí, veio as funcionalidades ali dos assistentes, né? A gente poderia criar os assistentes e tudo mais. E eu comecei a utilizar também. E aí, pô, é bacana que você cria um GPT personalizado, né? O assistente GPT personalizado é um assistente. O que é um assistente, gente? O assistente, ele vai ali responder a comandos que você dá para ele, né? De forma com um prompt personalizado. Então, por exemplo, eu tinha vários assistentes, ainda tenho até hoje. Um assistente que eu tenho um prompt lá para me ajudar na parte financeira da empresa. Um assistente, inclusive se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários se vocês quiserem para eu gravar um vídeo de quais são os assistentes essenciais para qualquer empreendedor. Então, de assistente financeiro, contratos, isso aí foi uma das coisas que eu logo fiz, né? Um assistente para me ajudar em contratos. Você cria um prompt, e coloca lá e esse assistente ele vai te responder com base na sua dúvida, né? Então, basicamente é isso que um assistente faz. O que um agente faz? O agente ele já tem mais autonomia, ele já pode trabalhar sem necessariamente você pedir para ele fazer algo. Ao contrário do assistente, que você precisa ir lá, você precisa pedir para ele te dar uma resposta. Então você vai lá no GPT, me diga como que eu crie para mim um contrato para esse novo cliente. Me dê uma campanha de marketing para Black Friday e o assistente vai te dar a campanha. Já o agente, ele tem essa autonomia, ele consegue, por exemplo, te dar, né, respostas, né, fazer coisas sem necessariamente você pedir para ele. Por exemplo, quando você coloca um gatilho, lembra que eu falei agora do gatilho? Quando você coloca um gatilho, esse gatilho ele tá aqui, gente, ó.
execute o workflow. Então, ele é o trigger, né? O gatilho. Então, você vai colocar um gatilho. Quando o cliente ele responder o formulário, quando o cliente ficar inadimplente, aí o agente ele vai trabalhar. Olha aqui esse carinha. E aí você pode conectar esse gatilho com esse carinha aqui e esse carinha vai fazer alguma coisa que você quiser. É basicamente esse o fluxo, né? Então, essa é a grande diferença, né? Um tem autonomia para fazer coisas variáveis e um ele só responde a inputs. Aqui a gente tem os componentes fundamentais de todo agente, né? Importante que você tenha só uma noção de como é que é feita a arquitetura dele, né? Então, hoje um agente de inteligência artificial, para você conseguir extrair o máximo dele, você precisa entender que ele precisa de um modelo, né? De linguagem, você vai conectar você precisa entender qual é o objetivo, a função dele, o que ele vai precisar fazer. Então, toda vez que um cliente nosso ele chega pedindo por um agente, a gente sempre pensa esses quatro componentes. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser um SDR? Você já quer que ele seja um pouco mais closer? Né? O que você quer que ele execute de tarefas? O que ele precisa fazer, né, de tarefas, né, de tools? Né? Quando a gente pensa em tarefas, olha só, as tarefas elas são isso aqui, as tools, né, do agente. Então, por isso que é importante a gente entender o que ele vai fazer de ações. Ele vai precisar integrar com o sistema? Ele vai precisar olhar o Google Calendar, ele vai precisar olhar o CRM, ele vai precisar olhar uma ERP para puxar algum sistema. Então, pessoal, quais são os tipos de agentes de IA que nós temos, né? Vocês estão percebendo aí que barba feita, cabelo cortado, né? Entre uma aula e outra, entre um tópico e outro, fui no barbeiro e já voltei. Então, aqui, quais são os tipos de agente que a gente tem, né? A gente tem basicamente 4 tipos de agente. Já resumindo para vocês, que vocês realmente precisam saber que vocês vão utilizar geralmente os agentes multimodais. Beto, o que são os agentes multimodais? Os agentes multimodais, pensem em multimodal, eu ser multi habilidades no sentido de conseguir entender imagem, texto, áudio, eu entender múltiplos tipos de input. Eu entendo um arquivo, eu entendo quando é um formato de imagem, eu entendo quando é um áudio. Então, são esses agentes multimodais que a gente cria aqui para os nossos clientes, aqui para a nossa empresa. Né? Então, a gente tem vários fluxos, né, com vários agentes multimodais. Então, basicamente, são esses agentes que vocês geralmente vão trabalhar. A gente também tem os agentes aqui, os multi-agentes, né, que a gente cria, né, fluxos com um agente, por exemplo, que vai... Se o agente decisor ele recebe o input do usuário, ele trabalha ali dentro do fluxo para entender para qual agente ele vai fazer a distribuição e por aí vai. Depois, na prática, eu posso ensinar isso para vocês. Como que eles tomam decisões? Tá? Basicamente, os agentes eles têm um ciclo de funcionamento para ele ter a tomada de decisão dele. Então, a primeira coisa que ele faz, ele coleta aquela informação, depois vai fazer processamento, executar a ação e vai entrar em uma fase, se você quiser, de avaliação e aprendizado. É importante essa observação aqui, porque nos nossos agentes, como é que funciona o fluxo, eu vou mostrar no final da aula, tá? Se você acha que essa aula vai ser só teoria, espera aí que no final da aula eu vou te mostrar aqui na prática um agente nosso. Os nossos agentes, eles recebem a dúvida do usuário, eles processam aquilo ali, o input do usuário, dentro de uma variável, e a LLM, né, que é o modelo de linguagem, ele vai pegar aquele input do usuário, que é, por exemplo, olá, quero mais informações, e vai responder aquilo executando uma ação de gerar o output. Input é aquilo que o usuário pergunta, que o usuário ele gera de comando, ou o input pode ser um gatilho, né, que aquele agente teve, e aí ele vai fazer o processamento, executar. Beto, quanto tempo demora isso? 30 segundos, 1 minuto. Às vezes é bem rápido, né? Então, às vezes, a gente, inclusive, que define dentro do bloco ali do nosso agente o tempo que ele vai gerar esse output, essa resposta, tá? A gente tem até um exemplo aqui que a gente coloca, tá? De por exemplo, agente de compras, que ele planejaria toda uma estratégia para encontrar o melhor produto de menor preço. Beto, como que esse agente iria fazer esse planejamento, né, para encontrar o melhor preço, né, de produtos? Aí a gente iria ali dentro do fluxo, iria fazer uma chamada, né, GET, né, uma chamada de obter uma informação de algum site, ou fazer um web scraping, mas isso é tema aí para outras aulas, tá?
Como é que funciona a arquitetura, pessoal, dos agentes? Aqui é o ponto, talvez, principal de toda a aula. Qual é a arquitetura de um agente LLM, né? De um agente aí, de IA. Basicamente, esse agente, ele tem o núcleo da LLM, ou seja, qual é a LLM que a gente vai utilizar? Falei para vocês que existem várias, né? Mostrei que a gente tem aí GPT, a gente tem dentro da OpenAI, o 4O, O3, o 4 Mini, o 4 Mini Write, a gente tem o Sonnet, agora temos o Ops dentro da... Tem vários, né? Escolhe a LLM depois, qual é o prompt desse agente. Vou mostrar para vocês também sobre prompt, como criar bons prompts. Uso quais são as ferramentas que ele vai precisar utilizar, ou seja, as APIs, né? Uma coisa que vocês precisam muito aprender, pessoal, é essa questão de APIs. É fazer as chamadas requisições APIs, ou seja, você quer conectar o seu agente, não adianta nada o seu agente ficar ali só dentro, por exemplo, do N8N, não adianta nada, ele vai ficar conversando com o teu cliente ali, beleza, mas esse cara, ele precisa ter outras habilidades, as tools, ele precisa entrar, por exemplo, no teu sistema financeiro para ver se esse cliente está com alguma inadimplência, ou ele precisa cadastrar esse teu cliente dentro do CRM, então assim, você precisa aprender a fazer chamadas de GET, POST, PATCH, enfim, fazer chamadas de APIs para conectar ele com teus sistemas, tá? Então a gente tem aqui também a memória dele, né? Então temos aqui a memória que vai ser onde que ele vai armazenar, qual é o banco de dados, é Supabase, SQL, é o que, PostgreSQL, qual é o banco de dados que você vai estar utilizando para armazenar isso? Ele vai armazenar dados, então esses dados eles precisam estar em algum lugar. E onde vai ser que você vai colocar esses dados é que você vai precisar depois pensar. Eu vou te ajudar com isso também. Talvez não nessa hora, mas eu vou te ajudar nas próximas. E o planejamento, né? Eu pouco utilizo essa parte de planejamento, eu sou mais da execução. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um prompt de um assistente e um prompt aqui de um agente. A gente consegue perceber que o prompt de um assistente, pessoal, ele é bem mais conciso. Um assistente ele tem uma função clara de me gerar um output de uma resposta da minha dúvida. Então, é um prompt mais sutil, né? O prompt do agente é um prompt um pouco mais robusto, porque, de novo, o agente, vamos dizer que ele já é o adulto, né? Quando a gente tem aqui o assistente, a nossa criança. Aplicações práticas de agentes, né? Tem vários tipos de aplicações que vocês podem ter aí dentro de um agente, fazer um agente pessoal para te notificar de compromisso, agenda, e você vai ter que integrar ele dentro do Google Agendas. Agente de pesquisa, né? Você pode conectar ele dentro do Perplexity, por exemplo. Enfim, tem muita possibilidade, muita coisa. Vou focar nisso aqui, tá? Agentes de atendimento e vendas, que é o nosso foco, o nosso core, onde realmente a gente tem bastante experiência mesmo. Criando o seu primeiro agente. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender dentro da criação de agente, você está falando com alguém que vive disso. De novo, não é. Eu estou explicando para vocês, essa aula é justamente dessa parte mais teórica, mas, contudo, entretanto, todavia, a nossa vivência é prática. Então, todo santo dia a gente implanta agentes, faz a otimização desses agentes, a gente está no campo de batalha com clientes, fazendo otimização. Eu estava, inclusive, um pouco antes de iniciar essa aula com o cliente do ramo da área de plano de seguro, né? Verdade, plano de vida, né? Seguro e por aí vai, né? Enfim. Então, assim, o que você precisa entender quando você vai criar um agente? Primeira coisa, ter clareza, escopo, qual é o objetivo desse agente? O que ele vai fazer? Ele é só um SDR? O SDR ele tem... O que um SDR faz? Você precisa ter essa clareza. Porque não adianta nada você ir lá e vender um agente SDR se você não sabe o que um SDR faz. O teu cliente ele vai te cobrar uma coisa que você não, às vezes não prometeu, ou às vezes você prometeu que ele iria fazer, mas o SDR não faz isso. Então, entenda, estude, vai estudar o que um SDR faz. Não adianta você dizer que vende um agente SDR, você não sabe nem o que é um SDR, né? O que é um SDR? Então, você precisa entender. Então, primeiro, entenda exatamente o escopo do teu agente, tá? Segundo, você vai, não estou compartilhando, boa. Segundo, escolher o modelo, né? A base. Então, você vai utilizar qual a LLM? Vai ser a 4 Mini, né? Que basicamente eu usei por muito tempo o 4 Mini. Hoje já estou utilizando mais o 4.1 Mini, né? Por que, Beto, você utiliza mais isso? Porque
para IAs de venda, a gente prefere, né, a gente precisa pensar muito em custo, né? Tanto o nosso custo quanto o custo do cliente. Então, os modelos mini, eles têm um custo menor e é por isso que a gente utiliza. Basicamente é por custo. Não que eles sejam os melhores de gerarem melhores respostas. Eles geram respostas mais objetivas, mas o conceito de melhor ou pior é relativo. Então, para o nosso caso, de a gente para o WhatsApp para vendas, os modelos mini da OpenAI funcionam bastante. Depois de escolher o modelo, você vai projetar o sistema, o prompt. Isso aqui é fundamental, pessoal. Prompt, vocês precisam ser muito bons em prompts. O seu agente, 70 a 80% da eficiência dele é prompt, tá? Então sejam muito bons em prompt. Depois, se vocês quiserem, coloquem nos comentários também se vocês querem aulas, tá? Sobre prompts. Depois, você vai fazer as integrações das ferramentas e APIs, tá? Então, essa parte é fundamental, porque lembrem dos pilares do agente, lembrem dos pilares. Nós temos o pilar prompt, tá? Maravilha, mas nós temos o pilar ferramentas. Não adianta o agente saber muito bem quem ele é e o que ele faz, se você não diz para ele como ele faz. Não adianta nada eu saber que eu preciso investir na bolsa tanto, que eu vou ter aquele tanto de retorno se eu não tenho uma conta na corretora. Então você precisa dar as tools, as ferramentas para esse carinha, né? As ferramentas dentro aqui do N8N, por exemplo. Não vou abrir aqui não agora. Mas você vai ver lá dentro do N8N, eu estou dizendo aqui para vocês, eu nem crio muita gente lá, já criei mais. Mas é porque a ferramenta é mais conhecida, né? Você tem lá o nosso nodezinho de tools, né? E depois você vai implementar aqui a memória, né? Onde que ele vai armazenar os dados? Não é na cabeça dele, a gente não tem cabeça. Você precisa ter um banco de dados, tá? Você pode utilizar o banco de dados Supabase, você pode utilizar, como eu falei, Postgre, você pode utilizar a S3 da AWS, tem vários aí, tá? Você pode usar vários desses aí. E depois você coloca no mercado e vai para a prática, tá? Exemplo simplificado, desafios, futuro, isso aqui é futurologia, muita teoria, tá? Isso aqui é o material de uma outra aula que eu dei. Conceitos fundamentais, importantíssimo, tá? Então vamos lá, pessoal. Passo final aqui para a gente ir para a nossa prática. E assim, qual vai ser a nossa prática, tá? De antemão já falando para vocês, eu não vou ensinar para vocês aqui nessa aula a criar um agente do zero. Se vocês quiserem essa aula, botem aqui nos comentários que eu ensino. Vou mostrar para vocês o funcionamento, a comunicação, a linguagem, ele atendendo um cliente e marcando uma reunião no Google Agenda, tá? Então já alinhamos as nossas expectativas aqui, né? Não vai me cobrar no final, mas tu me prometeu, não. Eu estou te prometendo aqui explicar os fundamentos para você entender os fundamentos, que é bem importante você entender. O que é uma function call? Se te perguntarem aí, você quer trabalhar com agentes, o que é uma function? Né? Uma função, uma chamada de função. Uma chamada de função basicamente é você tirar ali o agente ali daquele ambiente e colocar e fazer ele gerar uma ação em outro ambiente. Tá? Quando você vai trabalhar com inteligência artificial, você está trabalhando com ambientes, né? Com environments, né? Quando você está ali codando, você está codando em ambientes específicos. Então você precisa fazer chamadas de funções, por exemplo, o GPT faz uma ligação para um cliente meu. Como que o GPT vai fazer essa ligação se ele não está conectado com outro sistema? Então, para você conectar ele com outro sistema, às vezes utilizamos bastante aqui as functions calls. Então, basicamente, você chamar um outro sistema ou sistema. Deixa eu te falar uma coisa aí. Eu preciso que você faça uma ligação para o meu cliente. Eu preciso que você mande um áudio específico. Eu preciso que você busque uma informação específica. Isso é uma function call, tá? Uma function calling. Nomezinho bonito para isso, né? LLM, a gente já está cansado de saber, é o modelo de linguagem. Raciocinação, ok. RAG, né? O que é RAG? RAG, enfim. Isso é uma forma, né? Vou ficar até te devendo exatamente o termo, né, que significa isso. Tá aí. Não sei, eu não tenho problema nenhum, não tenho compromisso com o erro de pagar de intelectual e dizer que eu sei, não. Mas eu faço aqui em alguns agentes, que é basicamente você dar para esse agente um banco de dados robusto, profundo. Então, se a gente procurar, por exemplo, a gente já teve caso aqui de atender em dois casos, na verdade, imobiliária e
Especialista. O especialista, por exemplo, que ensina, que vende infoproduto na área de relacionamento, por exemplo, foi o nosso caso. Ela tinha um conteúdo gigantesco ali dentro ali das plataformas dela, da Academy que ela utiliza. Assim, muitas aulas. O que, que a gente fez? A gente conectou o nosso agente com as aulas dela. Tá? E o agente ele vai buscar a informação, por exemplo, a aluna que quer uma informação daquele curso, pergunta para o agente: ô agente, você sabe me informar em qual aula a especialista fala sobre isso? O agente vai lá, faz um rag, e aí depois você procura o Simfica, tá? E aí ele vai lá e busca isso aí dentro do sistema dela, né? Mas o erro é meu, eu devia saber explicar para você o técnico, né? A partezinha bonitinha da coisa, mas eu sei é só a prática mesmo, tá? Glossário feito, é prompt, você já sabe o que é. Beleza, é isso aqui. Agora a gente vai para a parte aqui de mostrar nosso agente em funcionamento. Esse aqui é meu WhatsApp. Vocês estão olhando aí o necessário. Claro que eu não vou compartilhar minhas conversas aqui com vocês, mas eu estou dentro de uma conversa com um agente, tá? É um agente aqui, inclusive, é um cliente nosso. Nós vamos aqui para uma conversa com ele. Eu vou mandar aqui um boa noite. Gostaria de mais informações. Gente, é o seguinte: o intuito dos nossos agentes é basicamente fazer com que o cliente, nosso cliente, ele consiga fazer os atendimentos ali dele 24 horas, né? É basicamente isso que um agente de vendas faz, né? Hoje eu estou aqui num sábado às 19 horas conversando com esse cliente. Então, por um exemplo, né? Geralmente, né? Nesse caso aqui jurídico, o lead ele quer agendar uma consulta, né? Então, vou falar que eu quero saber se tem benefício do LOAS. LOAS é um tipo de benefício previdenciário, tá? Então nós temos aqui, vamos perguntar para ele, e os leads eles geralmente chegam assim, né? Eles já chegam com uma pergunta direta, querem uma consulta, um benefício, e aí vocês percebem que o agente, o que ele vai começar fazendo? Boa noite, sou a Sofia, se apresenta, e aí ele vai ver se pode ajudar, né? Faz as perguntas de qualificação. Dentro de um processo de venda, você precisa fazer que o seu agente ele faça ali as perguntas de qualificação. Tá aqui fazendo a qualificação, vou falar que tem 70, não, tem 64 anos, fui doméstica por 40 anos, e estou sem renda, né? E aí ele vai continuar, vocês vão ver que ele vai continuar fazendo a qualificação aí, é um contexto bem específico, e aí ele vem de novo, manda, diz o meu nome. Vocês perceberam, gente, que eu dei uma boa noite? Vocês perceberam isso, gente? Pessoal, isso é que eu acho mágico. Eu acho mágico. Por isso que eu boto muita fé no que a gente faz. Eu boto muita fé. Sábado, 7 horas da noite, quem estaria atendendo lá nesse escritório? Ninguém, gente. Ninguém trabalha sábado à noite. E nós temos aqui um agente trabalhando para a gente. Nós temos aqui. Que agente? Não, vou falar melhor. Nós temos aqui um funcionário trabalhando. Nós temos um colaborador trabalhando. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é bom demais. E olha só, ela vem, como você tem 60, quando você mora sozinha, tá fazendo a qualificaçãozinha dela, deixa ela. Sozinha, só tenho uma filha que ganha um Bolsa Família. Na verdade, vou botar assim, vamos ver. E aí, olha só, nosso agente tá aqui. Opa! Vocês não estão vendo, né? Beleza, Beto. Então, olha só. Tá aqui o agentezinho trabalhando, pá. Obrigado. Como você mora sozinha, é baixo, pode aumentar a aprovação. Posso te informar que o limite. Você tem documentos que comprovam essa renda da sua filha? Sim, tenho. Vambora. O agentezinho tá ali. Bora. Bora que ele quer ganhar o prêmio de melhor funcionário do ano. Recebi sua confirmação com esses documentos. E aí eu poderia aqui, por exemplo, mandar um documento para ele, né? Vou mandar um documento para ele. Documento, identidade, RG. Vamos ver aqui. Vamos só mandar aqui só para vocês verem que aqui a gente vai para cima, cara. Vou mandar aqui para ele esse documento aqui, olha só. Dessa mulher que eu não sei nem quem é. Ele vai processar, né? Como se eu estivesse aqui mostrando, mandando alguma documentação minha, né? Lembram do agente multimodal?
Vocês lembram, gente? O que o agente multimodal faz? O agente multimodal, ele entende vários tipos de inputs, né? De formato de arquivo. Olha só, eu mandei a carteira de identidade, recebi sua carteira de identidade. Já temos parte da sua documentação. E aí ele vai, quer que a gente uma conversa? Sim, claro, claro. Pode ser hoje? Beto, sábado à noite. Como assim? Como assim uma reunião sábado à noite? Gente, tem cliente que quer reunião sábado à noite, né? Enfim, e não é meu papel aqui julgar, né? Na verdade, o ela está fazendo aqui nesse momento? Nesse momento, ela está buscando os horários disponíveis. E é por isso que ela disse: hoje não temos horários disponíveis, Beto. Como que a gente sabe disso, Beto? Como que ele sabe? Ele está conectado a uma tool. O que é a tool? É a Vamos lá, meus professores de inglês. É a ferramenta, eles estão conectados no Google Agenda do escritório para saber se tem a disponibilidade ou não. Então ela vem, posso te oferecer os próximos dias? Claro! Podemos segunda às 10? Não, às 10 não. Quais horários tem? E aí vocês vão ver que ela vai buscar a disponibilidade do escritório. Cara, isso aqui é muito bom, velho. E, gente, isso aqui é a grande diferença do nosso chatbot, antigo chatbot, né? Porque, cara, ela vem aqui com toda, Beto, para segunda, dia 12 de junho, 2 de junho, segunda-feira. Tô falando hoje, no dia 31 de maio de 2025. E ela vem, temos os seguintes horários disponíveis, 9, 9 e meia, e ela traz todos os horários, né? Beto, eu posso pedir para o agente dar só 3 opções? Claro que pode. Dentro do prompt, tá? Qual horário você prefere? E aí eu vou falar às 12. Pode marcar. Pode marcar, né? Faltou o A aqui. E aí, vamos ver a maravilha acontecendo aqui. Houve um problema técnico ao tentar marcar sua consulta. Pode me informar o seu e-mail? Opa, deixa eu mandar aqui. E eu vou dizer para vocês qual foi o problema técnico aqui nesse caso. O problema técnico aqui, e que vai dar certo agora, e se não der, vocês podem me cobrar, é o seguinte: para o agente marcar, olha o que aconteceu, gente. Temos aqui uma confirmação. Ah, Beto, esse é só um link aleatório que tu botou ali para ele mandar. Será? Será mesmo? Será mesmo? Vamos clicar nesse link. Olha só, vou dar um Ctrl C, tá? Pode olhar esse link, ó, CPNGJUW. Vou copiar, tá? E eu vou abrir agora para vocês olharem aqui a minha agenda, a minha agenda, a minha agenda. Olha só, deixa eu abrir aqui. Agenda, Google Agenda. Olha só, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá isso aqui. Olha só a nossa agenda. Isso aqui é a agenda, tá? Do escritório. E aí nós temos o que? Hoje eu estou no dia 31, né? Tem o que aqui? Olha só. Reunião de 30 minutos, às 12 horas. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Ah, Beto, isso é só um print. Isso é só um print. Vamos ver se isso é só um print. Lembram do link? Olha só o link aqui. Esse aqui é o link. Bom demais? Cara, isso aqui é uma resolução de um problema que eu tinha muito, cara, que era de atendimento. A gente fazia treinamento, processo e nada funcionava. Então, nessa aula, você tem um guia de fundamentos definitivo do que é um agente. Você nunca mais esquecer o que é um agente, tá? Pelo amor de Deus. E você tem na prática o potencial desse tipo de ferramenta para ajudar você no seu negócio, para você implantar isso em outros negócios e se prevenir aí de crises que poderão acontecer no nosso Brasilzão e fazer acontecer no seu negócio. Bora para cima construir o Brasil. Contem comigo, curtam,
compartilhem, comentem o que vocês querem aprender aí nos próximos vídeos desse canal. Canal que está começando, canal que eu estou tentando ser mais constante. E compartilhe aí, é sério, porque isso me dá um gás, né? Não depende de vocês não, mas dá um gás. É isso aí, tamo junto, segue lá no Instagram, @BetoLopes. E tamo junto, clica no link para saber mais, para aprender comigo, enfim, essa coisa toda aí. Bora, valeu!